Para muita gente, assim como eu, que gosta tanto da cultura japonesa, quanto da comida, tradições e principalmente a cultura geek, com os animes e o famoso J-pop, é evidente que o Japão passa a se tornar aquela terra que, no mínimo, a gente gostaria de conhecer, como turistas. Mas claro que essa vontade pode ir um pouco além, e ao invés de você apenas querer turistar pelo Japão, muitas pessoas acabam colocando como objetivo de vida morar na Terra do Sol Nascente. E a grande capital do Japão, Tóquio, costuma ser o centro das atenções quando estamos falando de pessoas querendo morar no Japão. Afinal, assim como eu, muita gente gosta desse estilo cyberpunk da cidade, que é reforçado através das luzes de neon que há em toda a cidade. Muitos sonham em viver essa fantasia de morar na capital japonesa, seja como estudante, como funcionário de alguma empresa japonesa, ou até mesmo como descendente, que busca reencontrar as suas raízes como japonês, em busca de novas oportunidades. Mas e se eu te disser que, por trás de toda essa beleza e eficiência, existe uma realidade que pouquíssimos se atrevem a te mostrar? Um lado sombrio, complexo e, para muitos, até mesmo insuportável. Pois é, nesse canal eu te mostro a verdade nua e crua dos países asiáticos. Portanto, considere se inscrever aqui embaixo para continuar acompanhando vídeos semanais sobre a cultura asiática. E já comente um oi Crisma aqui embaixo para irmos interagindo. A barreira linguística. Vamos começar com o que soa mais óbvio, mas que é importante ser mencionado. O não domínio do idioma japonês pode ser um grande motivo para te fazer odiar o Japão. Você precisa ter um certo domínio do idioma. E veja bem, eu não estou falando apenas de aprender japonês para pedir um café ou perguntar direções. Isso você consegue aprender rapidamente em no máximo um mês. Você estaria naquele nível básico que já dá para quebrar um galho caso você esteja indo no Japão como turista. Mas caso você queira alcançar o nível ideal de japonês, para se tornar mais do que uma pessoa funcional no Japão, pelas minhas pesquisas, o tempo de estudo é estimado entre 3 a 4 anos, em média. Claro, se você se dedicar bastante aos estudos. E caso você não tenha esse domínio básico do idioma, muitas portas vão se fechar para você. Por exemplo, você não vai conseguir experienciar o Japão em sua totalidade, já que você não sabe o idioma local. A sua interação com os nativos também será afetada, pois além dos japoneses já serem um povo mais fechado, se você não sabe falar o idioma deles, as coisas só pioram mais ainda. Pedir serviços básicos também será um problema. Se a sua torneira ou algo da sua casa quebrar e você tiver que chamar um profissional, até você conseguir explicar para o cara qual o problema, já vai um tempão. Fora isso, para aqueles estrangeiros que estão no país como estudantes, eles também podem acabar tendo dificuldades em socializar com os japoneses, já que não entende as gírias e a forma coloquial como os jovens japoneses costumam falar, e consequentemente não conseguirá interagir com as pessoas do dia a dia. E caso você seja um brasileiro que conseguiu um trabalho em escritório no Japão, na sua área, primeiramente, parabéns, é uma baita conquista, tendo em vista o quão competitivo o Japão pode ser quando o assunto é trabalho. Mas prepare-se, no ambiente corporativo japonês, o domínio da língua vai muito além do básico. As reuniões são cheias de keigo, que em uma tradução adaptada por mim, seria algo como regras de etiqueta que você deve ter ao se dirigir ao seu superior. No caso, você deve saber escolher as palavras certas quando for se dirigir a alguém que esteja acima de você na hierarquia da empresa. Além disso, existe também a comunicação indireta. Você deverá se ater às dinâmicas sociais no ambiente de trabalho japonês. É muito comum que os seus superiores queiram algo de você no trabalho, mas não digo abertamente o que eles querem, pois tem a expectativa de que você já saiba o que deve ser feito. Esses joguinhos sociais são conhecidos no Japão como Kuki-yomu e são capazes de bugar os cérebros de qualquer estrangeiro. E em consequência ao não entendimento do ambiente de trabalho, o estrangeiro terá dificuldades de ter boas oportunidades em seu emprego, além, é claro, de sempre viver desconfiado, acreditando que pode estar quebrando alguma regra que não lhe foi explicada de antemão, já que não entende muito bem a dinâmica dos japoneses. E bem, quanto aos descendentes que trabalham em fábricas, a barreira da língua acaba pesando menos. Como vocês já devem saber, serviços de fábrica geralmente é totalmente manual, então os funcionários não precisam estar conversando uns com os outros na maioria das vezes, e o pouco assunto que for preciso ser tratado, dá para ser feito através de algum outro brasileiro que saiba um pouquinho a mais de japonês. Porém é aquilo, né? A pessoa que estiver nessa situação não terá oportunidades de se integrar na cultura do país, além do seu local de trabalho. E além do mais, por não saber muito bem o idioma local, o descendente nem mesmo saberá se defender em algum potencial desentendimento que ele tenha, seja com outros japoneses ou até mesmo com lojas. Tipo, imagina você comprar algum produto com defeito, daí tu não consegue nem mesmo ir até o local reclamar ou pedir para trocar, fica mais difícil. Resumidamente, você teria um acesso mais versátil apenas à sua casa e ao trabalho, o que pode tornar a sua vida um tanto solitária ao passar dos anos. E se você já estudou japonês, você sabe que não é uma língua muito das fáceis, né? Então deixar para aprender o idioma do zero quando já se está no Japão também é um agravante. Comente aí embaixo pra mim se tu já se interessou em aprender japonês e quantas vezes você já desistiu dessa missão dificílima. Eu mesmo já tô indo para a terceira tentativa. A cultura de trabalho exaustiva. O Japão, como todos nós sabemos,
tem essa fama de ser o país da produtividade infinita. Parece até que ao invés de sangue, as pessoas têm energéticos circulando em suas veias, velho. Pois não é muito raro ver pessoas trabalhando por mais de 14 horas do dia. E claro, essa rotina exaustiva de trabalho já é bem puxada para os próprios japoneses. Porém, se você for um estrangeiro que está acostumado com as suas 8 horas diárias de trabalho, trabalhar o mesmo tanto que um japonês pode ser uma experiência insuportável. Para o trabalhador de escritório, especialmente aquele que vem de uma cultura mais flexível como a brasileira, o choque é brutal. As horas extras já não são mais opcionais, e sim ordens implícitas. Eu digo isso pois você tem sim a opção de trabalhar no seu horário normal, 8 horas, e não fazer horas extras. Porém, você vai acabar se tornando uma pessoa não grata na empresa, e consequentemente, no primeiro corte de gastos, você vai ser um dos escolhidos. Isso se você não for demitido antes, né? Pois a lei japonesa é mais maleável quando o assunto é demitir funcionários. Bem, tendo dito o tipo de funcionário que você não deve ser, eu irei te falar o que as empresas japonesas esperam do famoso funcionário ideal. No caso, é esperado que você fique até tarde no trabalho, mesmo que você já tenha terminado as suas tarefas do dia. Afinal, você pode continuar adiantando o trabalho que virá do próximo dia. E em muitos casos, ocorre com esses funcionários um fenômeno conhecido como karoshi, que significa literalmente morte por excesso de trabalho. E quanto às férias, elas também possuem um ponto negativo. Assim como no caso das horas extras, tirar férias em teoria também é permitido, mas como uma cultura do trabalho exaustivo é muito presente no Japão, as pessoas optam por tirar férias muito curtas, durante todo o ano. Geralmente as férias são feitas em períodos de no máximo uma semana. O custo de vida é elevado. E quanto ao preço de se viver no Japão, aqui temos outro ponto a se considerar, pois como o Japão é um país desenvolvido, morar lá vai ter um custo de vida elevado. No caso de Tóquio e Osaka, o aluguel para se viver nessas cidades é exorbitante, e muitas vezes os apartamentos são minúsculos. E fora isso, tem também aquela questão dos japoneses não alugarem para estrangeiros com muita facilidade, pois eles acreditam que os estrangeiros podem simplesmente abandonar o Japão a qualquer momento, deixando a casa para alugar de novo em um curto período de tempo. Então, entre alugar para uma pessoa que pode sumir do nada, eles optam por alugar para japoneses mesmo. E além do mais, também tem a questão do idioma. Caso o japonês precise resolver alguma coisa com o locatário, se ele for estrangeiro, isso dificulta a comunicação entre as partes. Taxas e mais taxas. Se você acha que paga muito imposto no Brasil, bom, você tá certo, realmente você paga muito mesmo. Mas talvez você nunca tenha pesquisado muito sobre como isso funciona no Japão. Para começar, quando você finalmente consegue encontrar um japonês que esteja disposto a te alugar uma casa, você já tem que pagar uma taxa chamada Key Money, que no caso é um pagamento não reembolsável que você faz ao proprietário da casa. É como se fosse o famoso calção aqui do Brasil. E bem, depois de pagar o Key Money, você pode pensar que já se livrou das taxas. Mas é agora que a brincadeira está começando. Os custos escondidos são os que mais pegam os estrangeiros. Uma fatia significativa do seu salário será destinada a impostos e à previdência social japonesa obrigatória. Além disso, o transporte no Japão, embora sejam muito eficientes, também são muito caros e pode acabar com suas economias facilmente se você não tomar cuidado. Alimentação. Embora existam opções de comida de rua e supermercados mais em conta, como por exemplo as famosas lojas de conveniência japonesa, comer fora frequentemente é caro. Produtos importados ou certos tipos de carne podem ter preços assustadores para quem vem do Brasil. Além disso, os gastos normais da casa, como contas de luz, água ou gás, também podem ser altos. E para aquele descendente que vem trabalhar em fábrica e acredita que conseguirá juntar dinheiro e voltar rico para o Brasil, já pode esquecer desse plano, pois o salário de quem trabalha em fábrica, ainda que seja bom, será quase todo usado, não sobrando muita coisa para juntar. Sendo assim, a sua vida financeira pode se tornar uma corrida de rato, onde você só trabalha para pagar contas e sobreviver. O sentimento de ser sempre um gaijin. O Japão tem uma cultura rica e fascinante, mas ela é também extremamente complexa, e para um estrangeiro pode ser uma fonte constante de ansiedade e alienação, pois você nunca será mais do que um simples gaijin. E no Japão isso tem sim um grande peso. Por exemplo, você pode ser muito bom na sua área, ao ponto até mesmo de estar qualificado para ser um gerente ou uma pessoa que ensina as outras na empresa. Porém, o simples fato de você ser um estrangeiro tira totalmente qualquer autoridade que tu possa ter. E por isso você acaba sendo limitado dentro da empresa, e quase nunca vai ser colocado em um cargo de poder, pelo simples fato dos japoneses não gostarem de receber ordens de estrangeiros. Sim, pode parecer que não, mas isso existe muito. Além do mais, tem também aqueles outros problemas que eu já citei, como por exemplo a dificuldade que você terá de conseguir alugar casas por ser considerado para sempre o estrangeiro. E claro, além desses exemplos extremos, você também terá que lidar com pequenas situações desconfortáveis, por falta de ainda não ter absorvido a cultura japonesa totalmente. Sendo assim, você cometerá gafes culturais e às vezes nem saberá disso. Mas os japoneses à sua volta vão notar na hora essa gafe de gaijin que você acabou de cometer. A burocracia japonesa é intensa. Bem, se por um lado os trens e o transporte do Japão são eficientes, por outro, a questão de documentação por lá pode ser um tanto lenta.
Desde processos simples como abrir uma conta bancária, que para estrangeiros recém-chegados pode ser uma completa odisseia, exigindo meses de residência e muita papelada, até a renovação de vistos ou o aluguel de uma casa. A burocracia é esmagadora. Muitas vezes ainda se usa carimbos pessoais que no Japão se chama hanko, e exige-se presença física para cada etapa. Para um estudante sem suporte, isso pode ser um pesadelo. E para um trabalhador de escritório, a burocracia do dia a dia e os documentos podem tomar um tempo valioso de sua vida. Além disso, até o descarte dos lixos no Japão segue um sistema burocrático. Lá tem dias certos para o descarte de cada tipo de lixo, e não cumprir com essas exigências pode te gerar multas ou, no mínimo, olhares de reprovação. Solidão e a dificuldade de se relacionar com os japoneses. Apesar da agitação nas cidades, a solidão é uma realidade cruel para muitos que vivem no Japão, e a dificuldade em estabelecer relacionamentos profundos é um fator chave. A cultura japonesa valoriza a harmonia e o grupo, mas essa mesma estrutura pode dificultar a inserção de um forasteiro. Fazer amigos íntimos, daqueles com o qual você pode desabafar ou até mesmo só chamar para sair, pode ser um grande desafio, até mesmo para os próprios japoneses. Quem dirá então para um estrangeiro, né? Muitas vezes as amizades se mantêm em um nível superficial de coleguismo ou de vizinhança, e para aqueles que buscam relacionamentos amorosos, os desafios culturais são ainda maiores. As expectativas são diferentes, os papéis de gênero podem ser mais tradicionais e a comunicação é indireta. Muitos estrangeiros relatam dificuldade em encontrar parceiros que compreendam suas origens, ou que estejam dispostos a lidar com as diferenças culturais. A pressão social para se casar e ter filhos é forte para os japoneses, mas para os estrangeiros, essa pressão pode se manifestar de outras formas, como a dificuldade de ser aceito pela família do parceiro. O impacto no bem-estar mental. Toda a combinação dos fatores que já discutimos, barreira da língua, trabalho exaustivo, custo de vida e solidão, pode ter um impacto devastador na saúde mental dos estrangeiros. A pressão para se adaptar é constante. Para o trabalhador de escritório brasileiro, que talvez viesse de um ambiente de trabalho mais descontraído, o choque pode ser ainda maior, levando a quadros de estresse. A dificuldade em buscar ajuda para problemas de saúde mental também é um ponto crítico. A cultura japonesa ainda tem um certo estigma em torno de problemas psicológicos, o que faz muitos sofrerem em silêncio, agravando seu quadro. O fenômeno dos hikikomoris, isolamento social extremo, embora geralmente associado a japoneses, mostra o quão profundo pode ser o impacto da pressão social e do isolamento nesse país. Inclusive eu já fiz 2 vídeos sobre esse tema no canal, caso você queira dar uma olhada, o link deles estará aí na descrição. Isolamento dos parentes da cultura brasileira. Bem, seguindo com o próximo e último tópico, falaremos sobre o isolamento dos parentes e da cultura brasileira que você terá que lidar como um estrangeiro, quando se estiver no Japão. No caso, o custo emocional de estar longe de casa pode ser um desafio para você, e o fato das passagens do Japão para o Brasil serem caras, o fuso horário de ser totalmente diferente, são 2 coisas que fazem o seu contato com sua família brasileira ser mais difícil. Além disso, você não estará presente com sua família em épocas comemorativas, como aniversários, casamentos e até nascimentos de novos membros da família. E claro, por muitas vezes você também perderá enterros de entes queridos, que se foram enquanto você ainda estava no Japão. Pois ainda que você tivesse disponibilidade para ir no velório, você só chegará no Brasil alguns dias depois. Bem, morar no Japão, ainda que seja uma missão um tanto trabalhosa, no quesito de adaptação, ainda assim você pode ter uma experiência excelente, com uma oportunidade para você conhecer a fundo uma cultura totalmente diferente da sua. Portanto, esse vídeo foi feito mais com o intuito de desmistificar o paraíso japonês que muitas pessoas têm em mente quando pensam no Japão. É importante vocês virem para o país já sabendo das possíveis dificuldades que você enfrentará na sua jornada. E você, qual desses pontos te surpreendeu mais? Você já teve alguma experiência negativa morando em outro país? Deixe sua experiência aqui embaixo nos comentários. E claro, se você tiver alguma sugestão de vídeo, comente aqui embaixo também. E caso eu faça um vídeo com a sua sugestão, eu farei questão de te mencionar no meu vídeo. Dito isso, até mais.